E aí, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Dan Animes, onde a gente desmascara a verdade por trás dos animes que a gente ama. Ou, nesse caso, que a gente amou muito e depois ficou tipo, o que aconteceu aqui, meu Deus? Hoje vamos falar de um anime que foi um verdadeiro fenômeno, que explodiu na internet, virou um meme, mas que com o tempo foi perdendo o gás e para muitos virou só uma lembrança distante. The Rising of the Shield Hero. Lembram da febre? Era Naofumi pra cá, Raftalha pra lá, todo mundo discutindo a polêmica da traição, a escravidão. Calma, gente, é uma ficção. E o quanto o protagonista sofria. Era o anime que todo mundo assistia, comentava, brigava nos fóruns. Era tipo o Big Brother Brasil dos animes, só que com monstros e um herói que não podia atacar. Uma loucura. Mas aí, como toda boa história, essa também tem seus altos e baixos. E hoje a gente vai desvendar o que fez Shield Hero ir do anime do ano para o quase ninguém mais assiste. Preparem-se porque a gente vai analisar a ascensão meteórica e a queda, digamos, um pouco desastrosa, desse herói que no final das contas não conseguiu segurar a audiência como segurava o escudo. Bora lá! A primeira temporada de The Rising of the Shield Hero chegou como um meteoro no cenário dos animes em 2019. Foi um estrondo. Lembro que era o assunto em todas as rodinhas de otaku, nos grupos de WhatsApp, no Twitter, era impossível escapar. E por que tanto burburinho? Bom, para começar, a premissa era um tapa na cara do isekai tradicional. Em vez do protagonista super poderoso que chega e já sai metendo a porrada em todo mundo, a gente tinha um Naofumi, o herói do escudo, que era basicamente o azarão da turma. Ele não atacava, só defendia. Já pensou? É tipo você ir para uma guerra e te dão um colete à prova de balas e mandam você ir para a linha de frente sem arma. Uma situação, no mínimo, inusitada. Mas o que realmente acendeu o pavio da popularidade foi a polêmica. Ah, polêmica. Aquele tempero que a internet adora. Logo no primeiro episódio, o Naofumi é acusado injustamente de um crime horrível pela princesa Maltse. E não para por aí. Ele é roubado, difamado e o reino inteiro vira as costas para ele. E para completar, ele compra Raftalha, uma demi-humana de um traficante de escravos. Essa parte gerou um debate gigantesco. Tinha gente defendendo, gente criticando, gente que só queria ver o circo pegar fogo. E o resultado? Mais e mais gente assistindo para ver qual seria a próxima bomba. É a velha máxima. Falem bem, falem mal, mas falem de mim. Essa controvérsia, por mais que fosse pesada, acabou impulsionando a audiência a níveis estratosféricos. As pessoas queriam ver como Naofumi ia se virar, como ele ia superar a injustiça, como ele ia provar que era inocente. E a jornada dele de um cara amargurado e desiludido para um protetor de quem não tinha voz foi cativante. A relação dele com a Raftalha, que evolui de escrava para parceira e depois para uma filha. E com a Filo, a fofa e poderosa ave monstro, trouxe o calor humano que contrastava com a frieza do mundo ao redor. O anime soube explorar muito bem a dor do Naofumi, a sua raiva, mas também a sua capacidade de se reerguer. A gente via ele crescendo não só em poder, mas como pessoa. E isso gerou uma conexão forte com o público. Era fácil torcer por ele, sentir a sua frustração e vibrar com suas pequenas vitórias. A primeira temporada foi um pacote completo. Drama, ação, personagens carismáticos e uma história que te prendia do início ao fim. Era o anime que você indicava pra todo mundo, que você assistia de novo, que você defendia com unhas e dentes. Era o auge, meu amigo. O auge. Mas, como dizia o poeta, tudo que sobe, desce. E com Shield Hero não foi diferente. Segura emoção que a queda tá vindo aí. Depois de uma primeira temporada que foi um verdadeiro nocaute, a expectativa para a segunda temporada de Shield Hero tava lá no alto. A gente tava pronto para mais porrada, mais drama, mais Naofumi sendo o herói que a gente ama. Mas aí, meus amigos, veio a realidade. E ela foi mais dura que a vida de boleto. A segunda temporada chegou e, para muitos, foi um balde de água fria. Ou melhor, um balde de água fria com gelo e limão. Daqueles que te fazem questionar suas escolhas de vida. O que aconteceu? Bom, a gente pode resumir em algumas palavras. Roteiro fraco, ritmo acelerado e falta de desenvolvimento. É
quando você pede um prato gourmet e ele vem bonito, mas sem gosto. A história, que antes era envolvente, cheia de reviravoltas, começou a ficar apressada, jogando um monte de coisa na tela sem dar tempo pra gente digerir. Personagens novos apareciam e sumiam sem deixar saudade. E os antigos, que a gente tanto amava, pareciam ter perdido o brilho. Aquele desenvolvimento profundo do Naofumi, da Haftalya e da Philo, que foi o ponto alto da primeira temporada, simplesmente sumiu. Era como se tivessem trocado os roteiristas por uma inteligência artificial que só lia o resumo do resumo. E o resultado? O público começou a se afastar. Aquele burburinho nas redes sociais diminuiu. As discussões nos fóruns viraram lamentações. E a audiência, que antes era estratosférica, começou a cair. É a famosa maldição da segunda temporada, que atinge muitos animes que começam bem. É tipo quando você conhece uma pessoa incrível, se apaixona, e depois de um tempo, ela começa a te dar vácuo no WhatsApp. Aquele encanto inicial se perde, e a gente fica com a sensação de que algo muito bom foi estragado. A terceira temporada veio na tentativa de resgatar o brilho perdido. E, pra ser justo, ela até tentou. Teve uns momentos bons, umas lutas interessantes e um esforço para tentar reconectar com a essência da primeira temporada. Mas, para muitos, o estrago já estava feito. É difícil reconquistar confiança de um público que se sentiu traído. É como tentar colar um vaso quebrado. Por mais que você consiga, as rachaduras ainda estão lá. O que Shield Hero nos mostra é que não basta ter uma boa ideia inicial. É preciso ter consistência, cuidado com o desenvolvimento dos personagens e, acima de tudo, respeito com a história e com o público. Aquele Naomi que a gente tanto torceu, que superou a injustiça e se tornou um símbolo de resiliência, acabou virando um personagem que, para muitos, não tinha mais a mesma força. E o anime, que antes era um fenômeno, virou um exemplo de como uma boa história pode se perder no caminho. É a vida, meu amigo. Nem todo herói consegue manter a capa limpa para sempre. E nem todo anime consegue manter a audiência grudada na tela. É a dura realidade do mercado e do coração dos fãs. A trajetória de The Rising of the Shield Hero é um estudo de caso fascinante no mundo dos animes. Começou com estrondo, gerou discussões acaloradas, conquistou uma legião de fãs e depois viu sua chama diminuir consideravelmente. O que podemos aprender com isso? Primeiro, que a polêmica, por mais que traga visibilidade, não sustenta uma obra a longo prazo se a qualidade não acompanhar. É como um show de mágica. O primeiro truque te impressiona, mas se os próximos forem ruins, você perde o interesse. Segundo, a importância da consistência. A primeira temporada de Shield Hero foi brilhante porque soube construir um protagonista complexo, explorar temas difíceis e desenvolver relações significativas. As temporadas seguintes, ao se desviarem dessa fórmula e acelerarem o ritmo, perderam a essência que tanto cativou o público. É como construir uma casa. A fundação é sólida, mas se as paredes forem mal feitas, a casa desaba. Mas, apesar da queda de audiência e das críticas, não podemos negar o legado da primeira temporada. Ela trouxe um frescor ao gênero Isekai, mostrando que nem todo herói precisa ser um overpower desde o início. Ela nos apresentou personagens inesquecíveis como Naofumi, Haftalya e Philo, que se tornaram ícones para muitos fãs. E acima de tudo, ela nos fez refletir sobre justiça, preconceito e a importância de lutar por aquilo que é certo, mesmo quando o mundo inteiro está contra você. Então, Shield Hero pode não ser mais o anime do momento, mas sua primeira temporada continua sendo um marco. É um lembrete de que, às vezes, o auge é passageiro, mas o impacto de uma boa história pode durar para sempre. E que mesmo um herói com um escudo pode deixar uma marca profunda no coração dos fãs. É a prova de que mesmo com as adversidades, a gente sempre tira uma lição, né? E assim chegamos ao fim dessa análise sobre a montanha russa que foi a trajetória de The Rising of the Shield Hero. De um fenômeno que dominou as conversas, é um anime que, para muitos, virou uma lembrança agridoce. Mas, como sempre digo, o importante é a jornada. E a dona Naofumi, Haftalya e Philo, mesmo com seus tropeços, nos rendeu bons momentos e muitas risadas.
e algumas lágrimas de raiva, confesso. Se você assistiu Shoot Hero e se identificou com essa montanha-russa de emoções, ou se você nunca assistiu e agora ficou curioso ou com medo, deixe seu comentário aqui embaixo. Qual a sua opinião sobre a queda de Shoot Hero? Você acha que ele ainda tem salvação? E se você curtiu essa análise, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a gente não tem medo de falar a verdade, mesmo que ela doa um pouquinho. E para finalizar, como diria o grande Bruno Bandeira, é isso aí, galera. Tamo junto e misturado e que a força esteja com vocês. E que seus animes favoritos nunca caiam na maldição da segunda temporada. Valeu, falou e até a próxima!